Uma vez eu morava com o papai lá em Maceió. A gente tinha um supermercado e nessa época o Léo já tinha voltado. O Léo morava lá com a gente, Léo meu irmão. Aí Léo tinha voltado, teve um problema lá com o papai e voltou. E a gente ficou lá, eu e o papai, e a gente passou momentos muito difíceis lá em Maceió nesse período, porque o estado enfrentava uma greve muito grande lá, porque não pagava os salários da galera lá. Aí o estado estava 11 meses sem pagar, e todo mundo sabe que Maceió é muito funcionalismo público, né? E antigamente mais ainda, né, nos anos 90 do que é hoje, né? Aí nosso supermercado não conseguiu evoluir, o movimento caiu bastante e ficou eu e papai lá na luta e tal. E eu acabei que assumi a função de Léo no negócio todo, que Léo era responsável pelo abastecimento da loja, né? E a parte financeira, né? A parte das vendas mesmo e finanças. Nisso que Léo saiu, papai teve que fazer mais essa minha parte. Eu continuei fazendo ainda, mas papai teve que fazer mais essa minha parte e eu fui cuidar do abastecimento, que só podia ser feito por uma pessoa de confiança mesmo, né? No caso, um dos sócios, que era eu, já que Léo tinha voltado, né? E para mim foi muito desgastante, porque eu pegava, ia passear às 3 da manhã, 2 da manhã, comprava as coisas, trazia para a loja e abastecia e ficava na loja assim, dava um cochilozinho de meio-dia e tal, depois do almoço. Depois ficava até fechar a loja e dormia de novo no outro dia para me acordar de madrugada. Isso aí foi um período muito desgastante e tal, mas era o que a gente podia fazer, né, pra gente continuar com o nosso negócio lá e tal. E a vida foi seguindo, né? E papai, a gente morava junto e tal. Em dado momento daquele período, eu me acordava muito cedo, né, pra poder chegar na Ceasa nesse horário. Eu me acordei, aí eu gostava de tomar um leitezinho, eu sempre gostei de leite sem nada, leite puro, geladinho. E eu me acordei, tinha um bilhete assim, em cima da mesa, quando eu botei o copo pra colocar o leite, aí tinha um bilhete assim, dobrado, né? Aí eu peguei aquele papel, abri, era um bilhete de papai. Aí tinha. Esse bilhete eu não sei, cara. Eu não sei se ele tá no meio das minhas coisas, das minhas agendas antigas que eu tenho lá em casa guardado. Mas eu não acho difícil eu ter perdido, não, porque aquele tempo foi um tempo muito turbulento pra mim na minha vida ali. Mas enfim, no bilhete tinha dizendo assim, papai falando que tinha muito orgulho de mim, né, que se arrependia por ter brigado por Leonardo, apesar de que, na opinião dele, Leonardo tinha errado e tal, mas que amava muito nós dois e dizia assim, pô, sinto muito orgulho de você, porque todo pai queria ter um filho assim como você, que tão dedicado, né? Na idade que eu tinha, cara, eu era muito novo, velho, eu tinha 20 anos, eu acho. E eu tava ali com uma responsabilidade imensa de um negócio tão grande, trabalhando 14 horas por dia e tal. E ele colocou lá no bilhete que sentia muito orgulho de mim e tal, que me amava e tal. E ele não tinha. Papai, em alguns momentos da vida dele, ele falou isso pra mim. E meu pai não tinha muita dificuldade de dizer que amava, não. Ele não era esse tipo de pai que não expressava esse tipo de sentimento, não, sabe? Papai era muito emotivo mesmo, assim, de falar. Léo sabe disso, Léo sabe, né? Quem conviveu mais com ele sabe. Só que ele não teve, assim, né? Não achou como falar, então ele preferiu deixar o bilhetinho lá. Eu também não sei porque, talvez ele não achasse que não podia acordar tão cedo para me falar isso. Eu achava que ia ficar muito emotivo demais, né? Bom, isso aí só é Deus e ele que sabe agora, né? Não cheguei a perguntar isso a ele, não. Eu cheguei a comentar com ele depois sobre isso, mas não cheguei a comentar com ele. Aí eu li esse bilhete, cara, isso aí me marcou demais, pô, porque
tanta gente aí não tem pai, né, cara? E nunca teve pai e tal, e sonha. E papai era uma pessoa muito difícil, assim, de lidar. Papai não era fácil, não é? Papai tinha, tipo assim, uma dupla personalidade, né? Papai, quando ele bebia, ele era uma pessoa, e quando ele não bebia, ele era outra, né? Mas no geral, papai era um cara muito bom, assim, de se conviver, sabe? Ele era um cara que topava tudo, um cara que queria sempre ver você feliz e tal. E ele, quando ele gostava da pessoa, ele queria proporcionar tudo para aquela pessoa ali, sabe? Ele queria participar de tudo e ver você feliz. Eu acho assim, papai, ele gostava de se divertir com quem ele gostava. Era isso, a história de papai, assim. Ele gostava de receber pessoas na casa dele. Agora tinha seus defeitos, como todos nós temos, né, gente? Aí não tem como, né? Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas e tal. E em dado momento ele falhou como pai, como marido para a mamãe, né? Mas, pô, ele viveu a vida dele, o resto da vida dele com a Eliane, e a Eliane foi uma boa esposa para ele, cuidou dele e tal. Enfrentou também muitos momentos difíceis com o papai. Como eu disse, ele não era fácil. Mas ele era um pai muito bom, cara. Ele era um pai muito bom. Eu sempre amei demais meu pai. Eu amo ele muito. Eu tive com ele nos últimos momentos dele e tô falando aqui, fazendo essa gravação porque eu tô seguro para não chorar, porque eu ainda choro todo dia por conta disso, mas eu resolvi gravar esse vídeo e eu disse, eu vou me conter e não vou chorar não aqui, porque eu queria dar esse depoimento para ficar registrado para a posteridade, né? Papai era um amigão, sabe? A gente brigava, ficava tempo sem se ver. Mas os nossos reencontros eram maravilhosos, cara. A gente se divertia demais. Tem vídeos aí meu, até no próprio canal do YouTube, ele lá, brincando com ele. Fotos que a gente fazia, tudo junto. A gente conviveu bastante junto, nós dois, né? Assim, eu não posso falar da convivência dele com o Ló, com o Léo, mas porque cada um teve sua particularidade com o papai, a sua história com o papai. Mas assim, o que eu posso dizer, o que eu posso falar é de mim, né? De mim com o papai. Nem quero ser melhor do que ninguém. Não é essa a intenção do vídeo, né? É só um registro da saudade mesmo que eu tenho dele, porque nós tivemos nossos momentos, até nos momentos que ele estava doente, que eu fui lá e tal, nas vezes que eu pude ir lá com ele, acompanhá-lo. Mas era sempre muito bom, tá? Porque até no dia que ele morreu mesmo, que ele foi fazer o cateterismo, que ele não suportou, a gente brincou, porque a gente eu levei ele no banheiro, ele tava com soro e tal. Eu fui segurando o soro e ele foi tirando onda e tal, sem a roupa, porque tava com aquele roupão e tal. Um cara fantástico, pô. Eu vou sentir muita falta. Eu sinto muita falta assim de papai. Porque a gente sempre acha que vai ter tempo ainda, né, para fazer mais coisas, né? Porque papai, ele morreu muito jovem ainda, né, para os padrões atuais. Mas eu sinto muita saudade, muita mesmo, assim, se eu pudesse, porque eu não daria pra. Eu gostava de papai, o que eu posso fazer? Mas eu sei que ele prestou contas a Deus lá, dos seus pecados, mas teve suas virtudes. E eu sei que ele está no bom lugar, descansando e sem dor, que é o mais importante, porque o bichinho sofreu muito, ele queria viver mesmo, ele queria terminar de criar a filha dele, Rafaela, minha irmã. Ele queria mesmo, entendeu? Ele tinha um monte de projeto na cabeça, e tava no negócio da usina, e tava no sindicato, e pô, era um cara que não perdia a vontade de viver e tal. Plena atividade, cara. Mas Deus quis assim, né? A gente tem que aceitar. O importante é que estávamos lá quando ele partiu. Foi difícil, foi muito duro, mas estávamos lá com o papai. E um dia, quem sabe, a gente se encontra por aí, né, meu pai? É isso. Quem sabe mais na frente eu gravo outro vídeo, mais alguma história diferente dele. Mas essa história aí do bilhete foi muito legal. Eu não esqueço mais nunca disso aí. E tem várias de onde veio essa. Mas na frente eu conto pra vocês. Obrigado aí pra quem teve a paciência de escutar até o fim.